Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Nós vamos começar nosso trabalho de hoje fazendo uma entrevista com Maria Lúcia Vieira sobre sua estadia num ashram na Índia. Maria Lúcia, muitas pessoas não sabem muito bem o que é um ashram. Você poderia nos explicar? Sim, Paulo, meus amigos. Um ashram é um centro de estudo espiritual onde os discípulos, os alunos, os buscadores da verdade se estabelecem em torno de um mestre ou guru. Hoje em dia, na Índia, já existem muitos ashrams onde o guru já não existe mais, mas seus discípulos continuam lá transmitindo os ensinamentos desse mestre. Quem era o guru deste ashram onde você ficou? O guru desse ashram é um swami, formado em medicina e nascido na África do Sul. Outro diretor do ashram é um canadense que trabalha lá também, atua. E havia também 3 inglesas que trabalhavam como auxiliares dos diretores. Mas este não é ainda um yogi, é um diretor, discípulo, que está transmitindo os ensinamentos deixados por Shivananda. Este ashram foi fundado por um discípulo de Shivananda. Ele foi para o Canadá e viu lá no Canadá que o ocidental é muito estressado. Então ele criou um programa, que é esse que eu participei lá, um programa de férias para ocidentais, e fundou o ashram, a quem ele deu o nome do mestre dele, Shivananda, mas foi fundado pelo discípulo chamado Vishnu Devananda. Bom, Maria Lúcia, então é mais ou menos como o nosso trabalho aqui, na Grande Fraternidade Branca, onde eu e você somos discípulos dos mestres, não somos os mensageiros, e trabalhamos expandindo os ensinamentos usando o material de ensino que nós aprendemos com os mensageiros e os mestres ascensos. Não é isso? É verdade. Isso aqui é um ashram e virtual. É isso aí. Maravilha. Continuando. Fale-nos sobre a disciplina dentro do ashram, Maria Lúcia. Pois é, a disciplina é esse programa criado por Vishnu Devananda. Começava a programação às 6 da manhã, com meia hora de meditação e depois mantras. Às 7h30, nós tínhamos um chá, somente chá com leite ou chá puro para quem desejasse. 8 horas começava 2 horas de aula de yoga e às 10 era a primeira refeição, que eles chamavam de jejum, mas era um almoço. Muito bem servido, muito gostoso e muito farto, porque havia somente 2 refeições ao dia. Mas a gente não sentia necessidade de mais alimento, não. Ficávamos bem satisfeitos. Às 11 horas havia uma aula muito boa. Ao 12h30 a gente tinha um horário de folga. 1h30 novamente chá. 2 horas outra aula. Às 3h30 novamente 2 horas de yoga. 18 horas jantar. E às 20 horas repetia a programação da manhã de meditação, mantra e um pouquinho de estudo no final. Às sextas-feiras era dia livre, onde nós fazíamos alguma excursão, turismo, conhecíamos lugares sagrados na região, com passeios organizados pelo ashram. Era muito agradável. Havia também um lago ali, maravilhoso, com uma água super morna, e nós podíamos tomar banho, embora tivesse crocodilo dentro do lago. Nossa! Mas eu não caí nesse lago de jeito nenhum. Eu perdi ali de tomar banho nesse lago 2 semanas até que descobri com os taxistas da região que realmente não havia perigo, porque os crocodilos só apareciam à noite. Aí eu ficava ali no rasinho, mas era uma delícia. Não pode pôr maiô, mas pode tomar banho. Sim. Então a gente entrava de roupa mesmo. Uma calça comprida levinha, fina, e uma camiseta e pronto. Mas era muito agradável. E como é a frequência desse ashram? Quero dizer, a idade, o sexo, a nacionalidade das pessoas que frequentavam, como é? Bem, a idade, Paulo, era de 30, média assim, de 30 a 50 anos. Mais velhos que isso, éramos só 3. Eu, um americano e um indiano.
A maioria eram mulheres, embora tivesse muitos homens, mais do que costumeiramente se vê em reuniões espiritualistas no Brasil. E a nacionalidade era uma coisa incrível, porque havia gente de todos os países, de todos os lugares do mundo, da Coreia do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, da Irlanda, da Inglaterra, da Suíça, da França, do Chile, dos Estados Unidos. Olha, de todo canto tinha gente. O mínimo que pode se estar lá é 3 dias. Então, havia pessoas que ficavam 3 dias, outros 10, 15, outros 1 mês, e outros ficavam até mais do que isso. Porque pode-se também fazer um contrato, trabalhar lá 3 meses, 6 ou 3 anos, enfim, combina-se. E daí a pessoa paga um pouco menos e ajuda lá, trabalha. E isso conta para o desenvolvimento espiritual muito, porque é karma yoga, né? Trabalhar, prestar serviço à comunidade para a expansão da luz. Que fantástico. E o governo indiano aprova, então, que as pessoas trabalhem, né? Que os estrangeiros trabalhem? Pois olha, eu não fiz pergunta a esse respeito, sabe? Porque nos Estados Unidos a restrição é tão grande, não é? Mas se você tem um visto na Índia para ficar 6 meses, 1 ano, que não é difícil tirar, você faz o que quiser lá dentro, acredito eu. Nossa, que maravilha, hein? É porque havia uma inglesa que trabalhando lá, prestando serviço, bem como dirigente. A gente vê que ela é bem adiantada, sabe? Dirigia rituais e tudo. Havia um americano. Inclusive, esse americano, eu perguntei para ele, por que você veio à Índia? Se a matriz é lá no Canadá, tão mais próximo da sua cidade, ele morava em Washington, D.C., ele disse, mas é muito mais barato para mim vir à Índia do que ir ao Canadá. Nossa. Porque a estadia é mais barata, né, na Índia. Sim. Tá bom. E voltando a falar da alimentação, você disse que tinha 2 refeições por dia. Como era essa alimentação? O que recomendavam nesse sentido, do que comer? Isso é muito interessante, porque a recomendação dos yogis sobre alimentação é tudo isso que a gente tem transmitido aqui, vindo dos mestres ascensos. É a mesma coisa. Alimentação sadia, natural, fresca, saudável, mas eles dão mais ênfase a iogurte, que a gente sabe que é bom, mas temos tomado pouco, e também eles recomendam comer pouco, 2 refeições por dia, para ficar sempre com o estômago meio vazio, nunca encher muito o estômago. Eles explicam que se o estômago estiver muito cheio, ele não tem como fazer digestão. Você pode somente colocar 3/4 de alimento dentro do estômago e deixar 1/4 do estômago vazio para que ele possa revolver e trabalhar a digestão. Bom, mas então você pode comer mais do que 2 vezes? Aquela teoria de comer a cada 2, 3 horas, então é válida, é isso? Eu acho que não, porque a médica ayurvédica me recomendou uma distância de 4 ou 5 horas entre cada refeição. Uhum. Mas mesmo assim, 4 ou 5 horas entre cada refeição, você tem mais do que 2 refeições por dia. É, mas os yogis se alimentam 2 vezes por dia. Eu acho que eu não estou preparado para isso. Mas olha, a gente não sentia fome nenhuma, Paulo. Sim. Nenhuma, era muito farta, muito nutritiva, era mais, ali eles serviam arroz e cereais e alguns poucos legumes crus, porque devido ao calor excessivo na Índia, eles têm dificuldade de ter folhas verdes, eles não conseguem. Outra coisa interessante a respeito de alimentação é a água quente. Eles tomam durante a refeição, aqueles que tomam líquido, tomam água quente, vem servido em chaleira, a água bem morninha, não quente, morninha. E depois, entre refeições, também eles recomendam, tanto a medicina ayurvédica como os yogas, eles servem água morna para a gente tomar, porque facilita muito a digestão. E eu notei que realmente contribui muito para um bom funcionamento do intestino, para uma digestão mais rápida, mais efetiva. Isso eu já tinha ouvido falar, que a água fria, a água gelada é muito ruim, não só para a garganta, mas para o estômago também. Sim, porque veja, o que faz a digestão é o fogo que trabalha a digestão. Se você joga água fria no fogo, como é que ele vai fazer a digestão? Certo.
E você pode nos transmitir alguma técnica de meditação que aprendeu lá, que eles praticam? Bem, a técnica de meditação é fácil, todas são fáceis. Difícil mesmo é aprofundar na técnica, é dominar as técnicas. Mas, enfim, o que nós praticávamos lá é o seguinte: havia só uma luzinha no altar, apagávamos todas as luzes, nós sentávamos com as pernas cruzadas, sentados em almofadas, e a coluna bem ereta, isso é importante, mesmo que você sente uma cadeira, manter a coluna bem ereta, as mãos nas pernas, palmas para cima, e aí respirávamos algumas vezes, uma respiração longa, isso é muito importante. 3 vezes expira, contando até 3 vezes expira. Isso algumas vezes até você sentir-se bem calmo, está calmamente. Os yogis observaram que quando a pessoa está irritada, ansiosa, nervosa, ela tem respiração curta. E o oposto é verdadeiro. Se você respira tranquilamente, lentamente, você acalma a sua mente, acalma o corpo. Por isso essa respiração é muito importante. Respira algumas vezes, sempre contando 3 acima, 3 abaixo, 3 subindo, 3 descendo. E depois começa a mentalizar um mantra. Pode ser o mantra Om. Om expira, concentrando a atenção aqui na terceira visão, nesse ponto entre as sobrancelhas. E assim nós ficávamos 25 minutos, todos os dias, de manhã e à noite. É só essa técnica. Bem simples. Sim. E qual é a maior diferença entre os ensinamentos dos yogis e os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca que nós trabalhamos? Ah, mas isso é uma coisa maravilhosa, porque, para começar, os yogis fazem parte da Grande Fraternidade Branca. Uhum. Totalmente, eles são a Grande Fraternidade Branca. São uma outra linha, mas os ensinamentos são absolutamente os mesmos, com pouquíssimas diferenças que eu vou ressaltar. A teoria é a mesma, eles ensinam uma filosofia de vida, não uma religião como as religiões, uma filosofia assim como os mestres ensinam, que estuda a verdade de todas as religiões, a verdade contida no âmago de toda a escritura sagrada. Eles ensinam um comportamento de vida, uma forma de viver. É a mesma coisa. Na teoria, uma coisa que eu notei de diferente é que eles não falam sobre o corpo da memória, o corpo etéreo. O que mais que eu notei de diferença? Bem, eles dão muita ênfase a yoga, aos exercícios, às asanas yogas, que os mestres recomendam yoga também, mas não com tanta força, porque os yogis praticam asanas diariamente, é uma coisa sagrada. E eu acho que é isso que está nos faltando, porque como nós vamos dominar a nossa mente se nós não dominamos o nosso corpo? E o exercício, a prática dos exercícios de yoga, que eles chamam de asanas, eles nos ajudam a dominar o corpo e também a mente, porque ao praticar yoga nós praticamos também o exercício respiratório junto, a coordenação com a respiração. E isso nos ajuda a dominar a mente. A respiração está ligada à mente, que está ligado ao emocional e depois ao físico, não é? Então realmente ajuda muito, e eu adotei esta prática diariamente desde que saí de lá e estou praticando sozinha em casa, porque muitas das escolas de yoga no Brasil não coordenam a respiração com o movimento. Isso é imprescindível, porque o exercício sem a coordenação é ginástica, não é yoga. Nós precisamos coordenar a respiração. Aí nós conseguiremos facilitar esse domínio da mente. Porque a mente é para ser nosso escravo e, no entanto, está sendo nosso senhor, está escravizando a humanidade. A mente carnal. A mente carnal, é a nossa própria mente, né, Paulo? A nossa própria mente. Ela tem que nos servir, no entanto, com pensamentos negativos e pensamentos de passado e de futuro, fica nos levando para aqui, para ali, para colar. Eu acredito que esse é um ponto muito importante que nós aprendemos, os mestres ensinam, mas nós temos que praticar não é toda semana, sim todo dia. Outra coisa que eles dão também, muita ênfase é
exercícios respiratórios, como pranayama, Kapalabhati, são exercícios para a purificação da mente. Nós temos, inclusive, na nossa página, para os ouvintes que quiserem acessar, uma aula sobre pranayama. É muito importante porque purifica a mente e nos ajuda a atingir as nossas metas. E a meta dos yogis qual é? Atingir a autorrealização. A meta dos discípulos dos mestres é atingir a ascensão, que é a mesma coisa. Mas acontece que, na minha compreensão, pelo menos nos yogis que eu conheci, a gente ouve dizer que eles são realizados enquanto estão encarnados. Como você entende isso? Ah, sim, eles se autorrealizam, claro, porque você sabe muito bem que a imortalidade é atingida aqui na Terra, e não lá depois de morto. Não, mas a ascensão é depois que se desencarna. Ninguém ascensiona encarnado. Mas eu estou falando de atingir imortalidade. Mas não, é que você fez uma ligação entre autorrealização e a ascensão, e eu estou discordando, pelo menos na forma didática de falar aí. É verdade, você tem razão, eu me expressei mal. O que eu quero dizer é que eles atingem a imortalidade, que chamam de autorrealização. E nós precisamos atingir a imortalidade antes da nossa morte, antes da transição, para poder ascensionar, certo? Certo. A autorrealização que eu compreendo, da forma como eu compreendo, é estar consciente da presença divina do eu sou o que eu sou em nós, né? No caso deles, não sei se eles utilizam o eu sou o que eu sou, mas a presença de Deus, com certeza, sim, vivendo em seu ser. Não apenas estar consciente, porque estar consciente, nós todos aqui que frequentamos, estudamos nossa página, estamos conscientes, mas estar ligado, união da alma com o espírito, eles se unem a Deus. Você pode nos transmitir algum exercício respiratório específico? Sim, eu vou tentar dar uma ideia, porque isso é melhor pessoalmente, mas para as pessoas que não conhecem, tem uma vaga ideia. O Kapalabhati é o seguinte, você coloca-se ou sentado no chão numa almofada com as pernas cruzadas ou numa cadeira onde você possa estar com a coluna ereta. As mãos com palmas para cima, colocadas no joelho, o polegar e o indicador unidos das duas mãos, em mudra. E você vai praticar o seguinte exercício respiratório, que é uma grande purificação da mente, que dá brilho à mente. É o seguinte, expira umas 50 vezes. Isso provoca um soquinho no estômago. Eu vou fazer algumas vezes, vocês vão entender. Assoprar com o nariz assim com força, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Queria ver se você entendeu, porque assim todos entenderiam. Depois, começa com 30, 40, 50 vezes. Cada um conhece o seu limite. Depois, respira. Uma pergunta, eu tenho uma pergunta, entender isso melhor. Você diz, essa expirada forte, quem joga é com o estômago apertando que você faz isso, com a barriga? É com o estômago. Você dá aquele soco com o estômago jogando para fora. Tá. Eu forço o nariz, mas o estômago dá soco no estômago. Sei. Continua. Bem, depois inspira algumas vezes para normalizar. Aí inspira e segura a respiração. Inspira cheio, né? Segura cheio. Contando uns 35 ou 45 segundos. Inspira. Segura. Conta até 45, se puder. No começo você vai contar 20. Solta depois. Aí novamente faz aquele exercício. 40, 50 vezes. E segura, inspira, segura cheio de novo. 45 segundos, até conseguir segurar por 1 minuto. Repete 3 vezes esse exercício, ao dia. E para terminarmos, Maria Lúcia, qual foi o momento que mais te emocionou neste ashrama que você ficou na Índia? Isso é uma coisa bem difícil de responder, Paulo, porque foram muitos momentos maravilhosos que eu passei lá. Um deles foi durante o ritual da Mãe Divina, quando os monges pronunciavam 1000 nomes da Mãe Divina, e enquanto isso nós
liderados pela dirigente do ritual. Entoávamos um mantra, e enquanto entoávamos este mantra, nós pegávamos uma flor que estava na bandeja na frente de cada um, trazíamos esta flor para o nosso peito, e enquanto entoávamos o mantra, oferecíamos esta flor uma a uma à Mãe Divina. Então, esse foi um ritual muito bonito, cheio de luzes, de chamas, os sinos batendo, e aquela entoação de mantras com tanta devoção, porque o povo indiano é muito devoto. Foi maravilhoso mesmo. Outro momento muito bonito eram os momentos de despedida, porque nesses lugares a gente encontra pessoas, almas afins, almas que a gente certamente já conheceu de outra vida, porque nós não tínhamos muito tempo de conversar, mas algumas pessoas com quem tínhamos mais afinidade, na hora de despedir, a gente se despedia chorando, eu não sabia nem porquê, é uma emoção muito bonita de encontro de almas, reencontro mesmo. Reencontro kármico, mas karma bom, karma positivo. Então foi isso, foi muito bonito, foi realmente um privilégio poder ter estado lá um mês, e eu sou muito grata a Deus por isso. Maravilha. Maria Lúcia, então vamos agora partir para as nossas perguntas e respostas no programa Interagindo com a GFBB. Maria Lúcia Valéria de Belo Horizonte, esta semana participa com várias perguntas. Lendo o livro Rituais do Ashram, de Elmória, no ritual do uníssono, tem o seguinte parágrafo: irradia através de mim o teu amor, o meu amor, para todos que estão diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e levando palmas nas mãos, para todo o espírito da grande fraternidade branca, do qual faço parte, e para os anjos, os 24 anciões e os 4 animais, o leão, o bezerro, o homem e a águia em voo, que adoram a Deus diante do seu trono. O que significam esses 4 animais? Nesse mesmo livro tem outro ritual para o transporte e labor sagrado. Nesse ritual ele diz que o monumento ao Washington é um foco dos mestres ascensos, que devemos direcionar a nossa consciência para este ponto de encontro dos servidores da luz. Aqui no Brasil também tem um foco deles. Fiquem na luz, Valéria, Belo Horizonte. Olá, Valéria. Os 4 animais simbolizam as 4 poderosas forças cósmicas, que são os iniciadores na senda do raio rubi. Eles se colocam nos 4 portões da cidade quadrangular. São eles: ao norte, Senhor Maitreya, representado pelo leão; a leste, Senhor Jesus, representado pelo homem; ao sul, Senhor Sanat Kumara, representado pela águia em voo; e no portão oeste, o Senhor Gautama, representado pelo bezerro. Para compreender melhor este assunto tão complexo e profundo, você encontra excelente material de estudo nas pérolas de sabedoria intituladas As 10 Pérolas de Sanat Kumara, e publicadas pela Summit Lighthouse. Aqueles que leem em inglês podem deliciar-se com o livro Sanat Kumara, The Opening of the Seventh Seal, a abertura do 7º selo. Este livro contém 36 pérolas de Sanat Kumara e é uma revelação de mistérios, é maravilhoso e emocionante. Pode ser encontrado pelo site www.tsl.org. Sim, Valéria, aqui no Brasil existem 2 focos de luz, um de Jesus sobre o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e outro da Deusa da Luz sobre as Cataratas do Iguaçu. A Valéria de Belo Horizonte continua suas perguntas dizendo: Paulo, um dia desses estava em uma loja e havia um senhor passando mal. O pessoal da loja já havia sentado ele numa cadeira, mas ele devia estar sentindo dor ou estar muito mal porque seu rosto estava todo coberto de suor. Na hora, pedi a intercessão dos mensageiros de São Miguel, Maria e Hilarion para ajudar. Fiz isso mentalmente, já que estava num local público. É correto? Em casos como esse ou similares, podemos pedir a intervenção dos mensageiros para ajudá-los? Qual a melhor forma de fazê-lo? Luz sempre, Valéria, Belo Horizonte.
Olá, Valéria e ouvintes. Sempre faço chamados em voz alta. O poder da palavra exige que ela soe, nem que seja apenas um murmúrio. O que faço quando estou em ambientes públicos. Quem estudou os ciclos do relógio cósmico, como você, Valéria, fez, aprende que o chakra da garganta atua nas 5 e nas 11 horas do ciclo. Entendam que estes são os 2 pontos do relógio onde existe um impulso para o retorno da energia. Podemos pensar com os mestres e ter, inclusive, soluções para as nossas dúvidas, mas quando queremos uma interferência divina na matéria, quando queremos algo que não temos, precisamos falar, sempre. Valéria, você disse que fez um pedido de intercessão mentalmente. Muitas vezes, fazemos um pedido mental, mas se colocamos a devida emoção em nosso pedido mental, sai pela boca uma respiração equivalente ao que estamos orando mentalmente. Prestem bem atenção nisso. Mas se o nosso pedido for apenas mental, sem um sopro sequer, passando pelo chakra da garganta, então estamos deixando de exercitar o nosso poder da palavra. E isso é perda de tempo. Em termos de pedido. Porque não se ora pedindo sem som. Medita-se mentalmente. Um dia eu ensinei a vocês que Maria Santíssima está fisicamente entre nós, porque ela representa a própria Terra, pois Maria é a representante máxima da Mãe Divina, que é a própria Terra. Por isso, Maria é o ser espiritual mais visto no mundo. Pois bem, Elmória, São Miguel e o Elohim Hércules são, depois de Maria, os seres espirituais mais físicos e presentes que temos. Isso acontece porque eles representam o chakra mais atuante na matéria, do primeiro raio. Hércules nos disse, em um de seus ditados aos profetas, que se nada ajudar vocês, então chamem por ele e terão a resposta, pois ele tem o poder de vir ao físico, mais do que qualquer outro ser etéreo, é lógico, depois da Virgem Maria. Com relação à sua segunda pergunta, sobre os mensageiros, sim, eles podem nos ajudar a responder aos nossos pedidos, sem dúvida. Lanello e Godfrey e sua chama Gemelotos já ascensionaram, e podemos também invocar o Santo Cristo pessoal de Elizabeth Prophet. Outro dia alguém me perguntou, Paulo, como é que as orações a São Pedro funcionam se ele não é ascenso? A resposta é simples. A maioria dos santos católicos ou estão ascensos ou ainda não estão. Porém, quase todos eles são filhos de Deus e têm o seu eu superior, que é um ser ativo no éter divino. Assim, quando oramos para São Pedro, Santo Antônio, São Lourenço, ao dizermos a palavra São, que significa santo, estamos, na verdade, orando para o seu eu superior e não para a sua alma, possivelmente ainda encarnada, se não ascensionou. Portanto, podemos ser atendidos. Se temos necessidade de orar para um parente falecido, por exemplo, uma vez eu necessitei solucionar um problema matemático muito grande e pensei, se o meu avô estivesse aqui, o meu avô era grande conhecedor de matemática, eu pediria para ele. Como eu não sabia se o meu avô estava ascenso e queria muito a ajuda dele, eu orei para o seu eu superior diretamente, pois eu sabia dessa situação de que podemos orar para o eu superior das outras pessoas. Às vezes fico me perguntando por que as pessoas evitam orar em voz alta. Elas me dizem orgulhosas, Paulo, eu oro mentalmente, como se aquilo fosse uma coisa definida, decidida, porque é assim e funciona. Amigos, exercitem o direito divino que lhes foi dado por Deus. Usem o chakra da garganta, a palavra é Deus, Deus é a palavra. Deus quer nos ver falar. Nós precisamos nos espiritualizar e uma pessoa precisa falar com Deus para se espiritualizar realmente. Vamos fazer o Om? Repitam comigo. Om. De novo. Junto comigo, por favor. Om. Não importa se é bonito, se é feio. O importante é que quando dizemos Om, nós estamos trazendo a energia para a matéria. Nós estamos materializando. Agora, o Om é o mesmo que Ômega, a Mãe Divina, a materialização, mas o fogo que preenche esse cálice da Mãe é Alfa. Digam agora comigo.
alfa, vamos lá, alfa, abram a boca, alfa, agora digam ômega, ômega, agora digam A1 comigo, O A1 significa de alfa para ômega. Vamos lá, 3 vezes. Abram bem a boca quando fizerem o A. De novo. Agora somente um A. Abram bem a boca e façam A. A. É muito mais fácil fazer o OM do que um A. OM. Porque o OM representa o nosso ser. É muito mais fácil ser ômega do que ser alfa. Ser alfa é ser ativo, ser ômega é ser passivo. É muito mais fácil ficar paradinho, recebendo, do que atuar, dando, se doando, fazendo acontecer as coisas. E nós, almas encarnadas, precisamos ativar e trabalhar no nosso lado alfa. Precisamos nos espiritualizar. Os mestres nos ensinam que ser alfa é servir, é doar-se. A alma é ômega por natureza e precisa exercitar a sua capacidade de atuar como Deus, impulsionando sua energia ômega acumulada para servir ao próximo. Um bom exercício é fazer o A1 completo, ao invés de apenas OM. Ok? Maria Lúcia, quer comentar alguma coisa? Sim, Paulo, eu gostaria de reforçar que nós podemos perfeitamente murmurar uma oração em meio ao público sem que ninguém perceba. Eu faço muito isso na rua, numa condução pública, em todo lugar. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que o Elohim Hercules tem esse poder tremendo de manifestação no plano físico, porque ele foi o único dos Elohim que já encarnou sobre a Terra. Mas não só por isso, né, Maria Lúcia? Isso também é muito interessante falar, mas também por causa do primeiro raio. E não é só ele, é o More e São Miguel também. Claro, mas dos Elohim, ele é o único. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Uhum. Eu quero complementar, então, uma coisa. Enquanto você foi falando, eu lembrei disso. Elizabeth Prophet diz, quando as coisas pegarem fogo numa casa, uma briga de família, uma coisa assim, e você não tiver como orar, você entre no banheiro, fecha a porta, põe a mão esquerda no coração, a mão direita para frente e faça suas invocações fortes lá no banheiro. E você vai ver como vai transformar a casa toda. Então, o que me deixa triste às vezes, amigos, né, que às vezes eu estou em público, como Maria Lúcia disse, e tenho que murmurar porque não posso falar alto, mas o que me falta ainda é que eu gostaria de fazer o mudra de Jesus, que é a mão esquerda no coração, a mão direita para frente, e fazer a coisa acontecer. Porque o mudra é realmente um grande reforço à nossa oração, além do poder do chakra da garganta, é o grande poder de somar o chakra da garganta ao poder do Cristo no coração, e isso ativa o raio secreto. Ativa um dos raios secretos, que é o 5º raio secreto, o raio mais forte de manifestação, o raio da vitória divina. Pois é, Paulo, vamos lembrar também qual é a lei que atua aí. Então, se existe uma situação de briga ou de problema de saúde na rua e alguém orar, por que faz tanto efeito? Por causa da lei, pedir recebereis. É preciso que alguém peça para que haja manifestação da luz naquele local, naquela hora. A Elizabeth Prophet ensina que onde há desordem, existem demônios e entidades. E é lógico que demônios e entidades atuam num plano do espírito perfeitamente acessível e rapidamente acessível aos anjos. Numa simples invocação, eles levam essas entidades embora, que são as que estão impulsionando a briga, a discussão, e a discussão acaba imediatamente. Eu já vi isso acontecer N vezes, você também. Então, se você se investe da autoridade de filho de Deus e comanda naquele momento, mesmo murmurando muito baixinho, que os anjos, ou o Elohim, ou os santos venham atuar,
Eles vêm, porque é lei, simplesmente porque é lei. Com certeza, é importante que vocês não desanimem se não forem atendidos, porque isso é uma coisa que vai aumentando de acordo com o que você vai fazendo. Os pedidos são respondidos mais rapidamente de acordo com que você abre um momento que é uma força de união com esses seres de luz. De repente você pensa que não foi atendido, mas você não sabe a compreensão que entrou na cabeça daquelas pessoas por quem você está orando naquele momento. Com certeza, mas acontece que às vezes o que está acontecendo é uma discussão muito forte, muito fervorosa, e precisa de uma oração fervorosa ou de muita energia fluindo através de você para que você consiga derrubar aquela força negativa que está no ambiente. E isso, quanto mais união você tiver nas suas orações com os seres de luz, mais rapidamente você vai conseguir trazer essa energia atuando para resolver o problema. Porque a prática conduz à perfeição. Com certeza. Maria Lúcia, a próxima pergunta é para você. A Socorro nos pergunta: amados, parabéns pelo site e pelo programa. Tenho ouvido direto as perguntas e respostas pela GFBB. Aprecio muito e tenho aprendido muito também. Sempre fiz os apelos do livro de apelos por Jean Scatola e tenho o livro de ouro de Saint Germain. São ensinamentos maravilhosos e agora que encontrei vocês, então, que maravilha. Só que eu sempre gostei de trabalhar com os orixás. De um modo bem simples, orações, velas, gosto muito de Oxum. Quem me apresentou os ensinamentos da Fraternidade Branca sempre trabalhou com eles e diz que não tem problema. Vocês acham que estou misturando as coisas? Que os mestres não aceitam os orixás? Estou passando por uma terrível dificuldade financeira e gostaria mesmo de saber se não estou fazendo tudo errado. Tenho feito o tubo de luz, as 108 Ave-Marias, invocações da presença eu sou, invocações da chama violeta, os comandos de luz, mas não esqueço dos meus orixás. Tenho andado muito ansiosa, tenho sonhado com esses mestres, pois fico pedindo muito a presença, principalmente de Saint Germain. Tenho invocado muito também Hélios e Vesta. Por favor, preciso de uma orientação, adoraria conversar com vocês via Skype. Abraços, muita luz, muito obrigado, Socorro. Olá, Socorro. Não fique pedindo a presença de Saint Germain. Pense na sua autotransformação, na sua autotranscendência, trabalhe no seu autoaperfeiçoamento e quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Você não está fazendo tudo errado, de forma alguma. O exercício da palavra sagrada que está praticando irá ajudá-la muito. Tenha persistência e, pouco a pouco, sua mente ficará mais clara. O que acontece é que você está ainda ligada ao ciclo anterior, que já acabou. Por isso, mistura um pouco as coisas. Você trabalhou com os orixás, até que, na sua caminhada em busca de luz, encontrou os ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Lembre-se que, onde está a sua atenção, lá você está. Desta forma, você está dividida entre duas linhas espirituais totalmente diferentes. É como passar para um curso superior e não querer abandonar seus colegas e professores do curso anterior. Isto pode ser um errôneo conceito de gratidão, do tipo: não vou abandoná-los, eles me ajudaram muito. Isto não existe, Socorro, porque a evolução da alma é contínua e teremos que abandonar muita coisa, renunciar a tudo que é passado. Viva o presente, o momento atual, e tire de si mesma este peso de lembranças e apego ao passado. Estude em nosso website as aulas Deus Quer a Sua Prosperidade e Planos de Luz Astral e Etéreo, que irão esclarecer estes assuntos tão profundos. A Valéria diz: muitos seres utilizam os meios de comunicação para divulgação de conceitos nada positivos. Filmes, novelas, programas dominicais estão repletos dessas ideias negativas, mal intencionadas. Mas além dessas programações, que já ficamos em dúvida quanto ao seu teor, suas intenções, ainda existem as chamadas mensagens subliminares. Na internet mostra muito disso, inclusive nos desenhos infantis, essas mensagens que dizem vão direto para o subconsciente realmente nos afetam?
como nos proteger e proteger as crianças e os jovens, já que a televisão e o cinema fazem parte do dia a dia das pessoas? Valéria. Valéria, come apart and be a separate and chosen people. Ou seja, separem-se e sejam um povo escolhido. É isso que dizem os mestres ascensos. Uma das razões para eu ter escolhido morar no interior de Minas Gerais foi esta. Educar minha filha em uma capital como Curitiba é muito mais difícil. Os jovens são, com certeza, os mais assediados pela mídia. E a razão disto é porque ainda estão se desenvolvendo. Maria Lúcia, como foi que você nos disse ontem sobre o que Shivananda dizia sobre as más companhias? Que não devemos ficar nem um minuto ao lado de más companhias. E companhias más também é novela. Naquele tempo, naturalmente, ele referia-se a novelas de livros, mas hoje, além disso, temos as novelas de televisão. E os mestres ascensos recomendam que a gente ligue o menos possível a televisão. Eu conheço pessoas que não têm televisão em casa porque seus filhos são pequenos. E essas crianças que vão exigir a televisão após os 6, 7 anos, elas já não se habituam tanto e não são tão prejudicadas. E tem outras que, para os pais se verem livres dos problemas e choros das crianças, elas ficam desde 2, 3 anos já com a televisão ligada, né? É isso. Mensagens subliminares são muitas vezes mal interpretadas e é assim que elas funcionam. Uma mensagem é sempre reconhecida de maneira diferente para cada pessoa. Toda propaganda tem mensagem subliminar de uma forma ou de outra. E isto faz parte da mídia. Infelizmente, alguns profissionais de mídia abusam deste poder e criam propaganda verdadeiramente nociva. Existe um website que se chama www.mensagensubliminar.com.br. Este é um site muito bom e com muito material explicativo sobre esse assunto. É uma ONG que trabalha para coibir os abusos da mídia brasileira. Estudem essa página, principalmente o botão Músicas, onde eles explicam o backward masking, que é muito utilizado na música rock. E os mestres confirmam ser uma das armadilhas da falsa hierarquia contra os filhos de Deus no mundo. Maria Lúcia, quer comentar mais alguma coisa? Sim, lembrar, Paulo, a todos, o poder da proteção de Arcanjo Miguel. Quando seu filho sai à rua ou mesmo fica em casa, você vai trabalhar, proteja-o com os chamados de Arcanjo Miguel. Sabe, isto funciona muito no plano físico, mental, emocional, em todos os planos. A proteção da luz é para todos os planos e nós temos confirmado isso. Uma ocasião, eu ia para a cozinha para terminar uma sopa que eu estava preparando para congelar. Mas tive uma intuição muito forte de ir até o templo e fazer um tubo de luz. Ou melhor, refazer, porque já eu tinha feito nas primeiras horas da manhã. Então fui ao templo, que ficava lá fora, nessa casa onde eu residia, e acendi a vela e fiz 3 vezes o tubo de luz. Bem, voltei, terminei a minha sopa, e a minha pia era justamente atrás de mim, no fogão, ou seja, bastava pegar a panela, girar o corpo e colocar a panela na pia, para que ela esfriasse e eu pudesse colocá-las no tupperware, no congelador. Nesse movimento de pegar as alças da panela grande e girar, justamente quando eu não estava nem em cima do fogão, nem em cima da pia, as alças se partiram e a panela caiu ao chão. Enorme. Eu estava de sandália. Não respingou uma gota no meu pé. É uma coisa realmente inacreditável, que eu só posso atribuir à proteção da luz. É isso, maravilhoso. Nós temos visto muitas histórias assim, que se fôssemos contar sempre não faríamos outra coisa. Portanto, a proteção da luz é em todos os planos. Repito, se seu filho vai viajar, olha, Arcanjo Miguel, o voo é tal, da companhia tal, vai sair tal hora, desta cidade tal. Quanto mais específico, melhor, né, Maria Lúcia? Maria Lúcia Lurai Silvestro escreveu: Olá, irmãos na luz, eu acompanhei o programa da GFBB do dia 9/6 e a Maria Lúcia orientou um dos companheiros a escrever uma carta aos mestres do karma pedindo o desligamento de todas as instituições kármicas que nos ligamos no passado. Minha dúvida é, o que fazer com as cartas? Guardo, queimo ou o quê? Muito agradecida, Lurai Silvestre. Olá, Lurai. As cartas aos senhores do karma ou a qualquer outro mestre
devem ser sempre assinadas, nunca esquecerem de assiná-las. E, após um período de oração, queime-as. O que sobra pode ser jogado no lixo. O poder do fogo é que leva as cartas para o plano etéreo, e os mestres habitam o plano etéreo. Maria Lúcia, vamos indicar a nossa página do Conselho Kármico, que ensina como queimar a carta. Claro, Paulo, muito bem lembrado, ainda mais que estamos próximos da grande reunião semestral dos Senhores do Karma, que será dia 30. Bem lembrado. Todos devem ler essa carta e praticar este ritual. Bem lembrado. Entrem no nosso site, procurem no botão Ensinamentos, o ensinamento número 31, o Conselho Kármico. A próxima pergunta é do Renato Almeida. Ele diz: prezados Paulo e Maria Lúcia, tudo bem? Eu estou lendo o livro Haja Luz, o qual estou gostando bastante. Neste livro, nos capítulos dos raios de cada mestre, são citados em alguns o nome de músicas relacionadas aos raios mestres e ashras. Porém, não encontrei para todos os raios. Você saberia me informar o nome das músicas e o respectivo raio? Segue abaixo as músicas que encontrei nos referidos capítulos. Ele diz aqui o primeiro raio, pompa e circunstância. Ele cita aqui algumas músicas e diz: no aguardo, muita paz, muita luz, Renato Almeida. Renato e amigos, nós colocamos para vocês no site esta semana uma página dando muito mais do que 7 músicas para os 7 raios. Vocês poderão encontrar nas aulas em texto o número 80, as músicas dos 7 raios. Muito obrigado por sua participação, Renato. É realmente um assunto importante este, ouvir essas músicas diariamente ou apenas deixá-las ligadas. Essa música do primeiro raio não é só do primeiro raio, do El Moria. Maria Lúcia Ellen nos escreveu, ela diz: olá, meu nome é Ellen, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Conheci a Grande Fraternidade Branca quando tinha mais ou menos 16 anos, no entanto, tinha contatos não tão aprofundados com esses ensinamentos tão poderosos. O interesse é que, de uma forma ou de outra, a Grande Fraternidade Branca sempre me encontrava. É claro que eu aqui não poderia contar as diversas situações, mas o que percebi é que eu tenho algo a aprender e talvez ajudar pessoas num futuro próximo com tudo aquilo que eu adquiri. Hoje, tenho feito as invocações assiduamente todos os dias e me aprofundado cada vez mais nesses ensinamentos. É como se minha alma pedisse por isso. Já conheci diversas doutrinas e nenhuma me completou desta forma. É incrível. Agora a minha pergunta. Ouvi na última programação que antes das invocações deve ser feito o cone de luz. A minha dúvida é: como fazer esta invocação? Obrigado, um abraço. Veja que interessante como as perguntas e assuntos se completam, não é, Paulo? É, com certeza, né? Olá, Ellen. É realmente um grande privilégio encontrar os ensinamentos dos mestres ascensos. Nossa alma espera por esta oportunidade há muitas vidas e devemos agarrar isto com toda a força da nossa alma e com todo cuidado. Parabéns por sua meta de preparar-se para transmitir os ensinamentos. É esse o caminho. O cone de luz é uma proteção física e espiritual que deve ser vestido. Fique de pé, com os braços para frente e palmas para cima, numa atitude receptiva. Imagine um cone de luz branca em torno de si mesma, descendo da sua presença eu sou e fechando sob os pés. Isso é para que a energia não seja perdida, não se escoe. Além de visualizar ou imaginar o cone, tente sentir a luz em torno de si. Enquanto isso, recite o cone de luz 3 vezes pela manhã e sempre antes de qualquer atividade espiritual. Este mantra encontra-se à disposição em nosso website e também no CD das 108 invocações da chama violeta. Agradecemos a sua participação. Amigos, entre na nossa página e clique no botão Comandos de Luz. Procure o item 3, 3.2 e 3.3. São mantras e decretos de chama violeta e o cone de proteção. E no número 7, São Miguel Arcanjo. Você busca energia em si, autoridade, como diz Maria Lúcia, busca ter a autoridade de Filho de Deus e fala para a sua presença eu sou. Amada presença de Deus eu sou em mim, cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca,
liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-me com a chama violeta e libertando meu templo para a vinda do Senhor. De novo, amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege meu ser com seu cone de luz branca, liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-me com a chama violeta e libertando meu templo para a vinda do Senhor. A amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege o meu ser com seu cone de luz branca, liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-me com a chama violeta e libertando meu templo para a vinda do Senhor. Amém. Eu faço essa invocação, às vezes, andando pela rua, quadras e mais quadras, e eu vou fazendo. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca. É muito gostoso, é muito prazeroso. Inclusive, você pode fazer pedindo proteção para a sua família toda. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege a minha família com seu cone de luz branca, liberta-nos de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-nos com a chama violeta e libertando o nosso templo para a vinda do Senhor. É muito gostoso. Depois que você pega o ritmo, se você faz isso 15 minutos, 10 minutos, você sente a proteção de Deus, você sente que realmente há um tubo de luz ao seu redor que lhe protege. A Lilian Leal nos pergunta: boa tarde, se eu não fizer a entonação certa dos decretos e mantras, eu não consigo os efeitos dos mesmos? Obrigada, Lilian Leal. Olá, Lilian. Sempre que oramos a Deus ou às suas hostes celestiais, somos ouvidos e temos as respostas, seja oração mental ou verbal. O que temos enfatizado aqui é que o exercício da palavra sagrada é uma arte e uma ciência. E como tal, quanto mais o praticante se aperfeiçoa, mais poderoso se torna o resultado. Como em toda arte e ciência, o aperfeiçoamento conduz à mestria. É neste aspecto que os CDs de comandos de luz e mantra podem ajudar muito. Lilian, eu quero comentar o seguinte com você. Quando nós falamos em entonação certa, nós estamos falando de comandos de luz e de mantras. Mais do que uma simples invocação ou de uma oração feita do nosso coração para Deus, quando nós fazemos mantras ou comandos de luz, eles têm uma entonação certa e isso ajuda muito, dando muito mais poder à oração. Quando você faz o comando de luz sem o impulso certo, ele também tem seu efeito, mas muito inferior a quando a gente realmente coloca energia para fazer o comando de luz ou mantra. Eu vou dar uma aula sobre isso no próximo programa e vocês vão entender melhor. Sabe, Lilian, existe uma anja que se chama anja ouvinte. E ela tem milhões de anjos ouvintes. E esses anjos são encarregados de ouvir as preces dos filhos de Deus e levar estas preces a Deus, esses pedidos. E eles ouvem até os nossos desejos mais recônditos, aquilo que às vezes conscientemente você não percebe, que está lá no fundinho do seu coração. E de repente a gente sente que aconteceu algo, alguma coisa foi realizada que nós desejamos lá no fundo do coração da nossa alma. Não é verdade? Então é isso, Lilian, por hoje. Diz que Deus gosta de nos dar presentes, né? De nos surpreender, não é isso, Maria Lúcia? Exatamente. Ele adora fazer surpresas para seus filhos. Então você pede uma coisa e aquilo às vezes acontece imediatamente. Você pensa, como? Mas não deu tempo. Deus sabia que você ia pedir e já se adiantou, já preparou. É isso. Próxima pergunta, Ângela nos diz: queridos Paulo e Maria Lúcia, no final de semana estive relendo alguns dos valiosos ensinamentos contidos na página da Grande Fraternidade Branca. Entre eles o texto intitulado Pedindo o Julgamento dos Caídos. Com ele aprendemos que precisamos pedir justiça em nossas vidas e na de nossos irmãos na luz, fazendo comandos diários ao Arcanjo Miguel, pedindo o julgamento de Deus para que ele retire a força e o poder do mal, libertando a terra das maldades, e que não podemos fazer um julgamento humano de pessoas que supostamente tenham praticado algum mal através de crítica, porque desta forma estaremos reforçando o mal nele e automaticamente criando uma ligação kármica. Gostaria de saber
se caso alguém esteja de posse de elementos que, uma vez divulgados, possam levar à condenação dos tribunais da terra, de responsáveis pela prática de um mal, e não toma nenhuma atitude a este respeito, também estará contribuindo para que este mal prospere? Ela estará criando um karma para si? Então, muito obrigada por tudo o que vocês realizam. Um grande abraço, Ângela. Ângela, eu conheço uma pessoa que faleceu alguns anos atrás, sabe? Ele era um dos diretores de uma grande empresa e tinha elementos para denunciar o presidente e outros diretores dessa empresa, que estavam roubando muito. Ele não fez nada porque sabia que seu destino seria demissão e que nada adiantaria, pois ninguém acreditaria nele. O resultado foi catastrófico. A empresa faliu e ele, que tanto amava a empresa, acabou falecendo de tanta tristeza que sentiu no coração. Não aguentou ver o sofrimento de seus colegas de trabalho que perderam o emprego. Se o seu caso for como o dele, e você estiver envolvida de alguma forma como representante de alguma empresa ou parente próxima de alguém que está roubando, em suma, se você estiver dentro da mandala onde o mal ocorre, pode e deve sim estar assumindo um grande karma por não agir em prol da verdade. Porque você faz parte da mandala. Agora, se você, por exemplo, sabe que algo de errado está acontecendo na loja na frente da sua casa, ou ainda um traficante que atua na esquina vendendo drogas, seu envolvimento é discutível e deve meditar muito antes de fazer qualquer coisa. Faça uma experiência, qualquer que seja o caso, peça ao seu eu superior que mostre para você se deve denunciar e de que maneira fazer isso. Peça a ajuda de K17. Temos uma aula dele na primeira página da Grande Fraternidade Branca, ainda na lista de aulas recém-lançadas. Vamos fazer uma invocação para você conseguir resolver seu problema, Ângelo. Em nome de Deus Pai e Mãe, em nome de Ciclopeia Elohim, eu peço ao Eu Sou o que Eu Sou para que ilumine o seu caminho, para que saiba o que fazer. Amém. Repitam agora todos comigo, 108 vezes, Elohim, Ciclopeia e Virgínia. Vamos ajudar a Ângela a entender o que deve fazer. Elohim, Ciclopeia e Virgínia. Quinto raio da verdade e da cura. Cor verde esmeralda. Elohim, Ciclopeia e Virgínia. 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 Elohim, Ciclopeia e Virgínia.
Elohim Enciclopédia Virgínia, 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 Elohim Enciclopédia Virgínia. Maria Lúcia, quer comentar alguma coisa? Sim, eu gostaria de lembrar a história desse senhor que algum tempo atrás no Brasil delatou a Polícia Federal, o próprio filho que fazia tráfico de drogas. E graças a isso, a polícia pôde desbaratar uma grande quadrilha que atuava em vários estados do Brasil, inclusive Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo. Muitos foram presos e detidos. E eu acredito que ele fez um bem à alma do filho, porque o filho agora vai responder, ter a responsabilidade de seus atos e vai aprender uma lição, ao invés de estar se afundando cada vez mais nas drogas, não é? Tem uma outra coisa também, sabe, Maria Lúcia? O mal tenta se esconder, o mal faz as coisas escondido. Quando nós vemos o mal acontecendo, é porque a luz nos mostrou, é porque nos foi permitido ver. Se nos foi permitido ver, alguma coisa nós temos que fazer. Desde uma invocação é o mínimo que nós temos que fazer quando sabemos de algum mal que está ocorrendo. Agora, se nós temos um material que pode denunciar alguém, realmente é uma coisa que nós temos a verdade na mão e nós temos que fazer alguma coisa, lutar pela verdade, é isso que os mestres ensinam. Mas você sabe que isso é uma coisa muito difícil e até mesmo rara, e quase ninguém apoia. A pessoa que luta pela verdade, que se levanta pela verdade, ela é agredida, ela é criticada, ela sofre. E para isso eu gostaria de recomendar a vocês o filme da vida de Eumória, de uma das encarnações de Eumória, como Thomas Becket. O filme chama As Quatro Estações. É muito bonita a história de alguém que se levanta pela verdade e que acaba decapitado. Mas ganhou a posição de grande mestre do primeiro raio da vontade divina, porque ele demonstrou em todas as suas vidas, ele morre, mas ele não deixa de falar a verdade. E quando, eu não sei se foi nessa vida ou em outra, que ele diz, quando está para ser decapitado, ele diz: vamos, bom homem, faça seu trabalho que você está me enviando para Deus. Olha que coisa linda. Maravilha. É isso. Corrigindo o nome do filme, indicado por Maria Lúcia, é Um Homem para Todas as Estações. Isso em inglês, A Man for All Seasons. Em português, Brasil, é O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Em português de Portugal, Um Homem para a Eternidade. A próxima pergunta, Maria Lúcia, veio do Warley. Olá, eu acho o programa de vocês muito legal, uma super luz para vocês. Meu nome é Warley, tenho 22 anos e moro em Minas Gerais, Uberlândia. Frequento a Fraternidade Branca, Grupo Saint Germain. Eu gostaria de saber como vencer energias trevosas em lugares onde essa energia é muito densa. Faço 1 hora de decretos todos os dias. Mas sou tentado a todo tempo. Onde moro, onde a energia é muito densa, eu moro em uma colônia e minha casa fica no meio. As pessoas das outras casas praticam muitas artes negras. Somente eu sozinho não consigo eliminar tanta energia trevosa. Estou a ponto de começar uma nova fase na minha vida e ir embora desse lugar denso. Gostaria de saber um bom decreto para conseguir minha vitória e conquistar minha liberdade. Esses são os decretos que eu faço: coração, cabeça e mão, tubo de luz, perdão, abundância, perfeição, mantras para os chakras, São Miguel, invencível proteção da luz eu sou, o raio azul e teu amor, eu sou a vontade de Deus, não passarão por Jesus Cristo, eu expulso o morador do umbral, transfiguração, ressurreição, ascensão, eu sou a chama violeta, eu sou a luz do coração, ritual de Guanim, comando de luz para Astréia Miguel, rosário de Guanim, chama gêmea e chama trina.
Sempre Vitória, Varley. Olá, Varley. Os decretos que você faz são maravilhosos, mas repare que tem que ser no mínimo 20 minutos de chama azul. Ou melhor, se a situação está difícil assim, pelo menos meia hora de Astréia e Miguel vai te ajudar bastante. Você diz, somente eu sozinho não consigo eliminar tanta energia trevosa. Esta atitude mental é que precisa ser reformulada. Veja bem, quem encontrou a grande fraternidade branca nunca mais está só. Basta você fechar os olhos e direcionar a sua atenção para a sua presença eu sou, ou eu real, para o seu mestre de devoção, ou para algum arcanjo Elohim, e pronto. Você estará imediatamente conectado com a fonte de luz infinita e inesgotável. Ao passo que as trevas não têm fonte de energia. E isso é importante meditar sobre isso. As trevas não têm fonte de energia. Você acende a luz e acaba com as trevas. Nós mesmos, Varley, não eliminamos treva alguma. Porém, quando você invoca os mestres e arcanjos, eles vêm com milhões de anjos em teu auxílio. E eles sim, podem eliminar toda a energia trevosa à sua volta. Por questões kármicas, não poderão dissipar toda a treva do bairro, mas sim do seu ambiente. Nós somos apenas instrumentos da luz. Faça a seguinte afirmação: eu nada sou, mas Deus que habita em mim é todo poder, sabedoria e amor. Eu quero comentar, Varley, com vocês, uma frase que eu falo muito e que eu gosto muito e eu gostaria de passar para vocês. Repitam comigo. Eu amo Deus Pai e Mãe. Deus Pai e Mãe me amam. Eu amo Deus Pai e Mãe. Deus Pai e Mãe me amam. Eu amo Deus Pai e Mãe. Deus Pai e Mãe me amam. E o outro que vocês podem fazer também é eu e meu pai somos um, eu e minha mãe somos um, eu e meu pai somos um, eu e minha mãe somos um. Elizabeth Prophet comenta de uma cozinheira que nós tínhamos lá no rancho, em Montana. Ela conseguiu consumir muito karma e ascensionar, fazendo, enquanto cozinhava, horas e horas essa afirmação. Eu e meu pai somos um, eu e minha mãe somos um, eu e meu pai somos um, eu e minha mãe somos um. Pois é, Paulo, Jesus dizia sempre, né? Eu e meu pai somos um. Ele afirmava isso. Pois é. E essa afirmação que eu quero ensinar para vocês, de eu amo Deus Pai e Mãe, Deus Pai me ama, faz esse ciclo de energia de alfa e ômega, de ômega para alfa, de alfa para ômega, onde nós trocamos energia com Deus e nós, acima de tudo, nós mostramos para nós mesmos que nós merecemos o amor de Deus e que Deus merece o nosso amor. E nós consumimos com toda e qualquer palavra de ódio que tivermos lançado contra Deus em outras encarnações, e isso muitos de nós fizemos, com certeza. Né? A última pergunta é do Sérgio Rosa. Ele diz, não se pode culpar, lutar contra o que não existe. E esse foi o maior truque do mal, conseguiu convencer a todos que ele não existe. Sérgio, o mal existe e o diabo é o único que quer que todos pensem que ele não existe. Assim os mestres ensinam, a gente tem que saber que o mal está lá, está utilizando um espaço que deveria ser da luz e a luz tem que tomar esse espaço. Para finalizar o programa, vamos ler Uma Gota de Sabedoria de maio de 2006. Na Índia, os mestres sempre dizem, os problemas são despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida. Aproveite para acordar logo, antes que o próximo despertador faça mais barulho. Pense nisso. O que essa dificuldade está querendo mostrar a você? Problemas são avisos que a vida nos envia para corrigir algo que não estamos fazendo bem. Problemas e doenças são sinais de emergência para que possamos transformar nossas vidas. Aliás, problemas e doenças guardam muita semelhança em si. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando fica doente, cai num lamentável estado de prostração ou simplesmente toma remédio para tratar os sintomas, em vez de fazer uma pausa para refletir sobre os avisos que essa doença está enviando. São poucos os que se perguntam, por que meu organismo ficou enfraquecido e permitiu que a doença me atacasse? Uma doença é sempre um aviso, embora muita gente não preste atenção nela.
Assim como os problemas, os sintomas vão piorando na tentativa de fazer com que você entenda o recado. No começo, pode ser uma leve dor de cabeça, um recado para que você pare e analise o que está faltando em sua vida. Mas você não tem tempo, toma um analgésico e nem percebe direito que a dor está aumentando. Então a dor piora, mas você vai à acupuntura para aliviá-la e não presta atenção quando o médico diz que o tratamento é paliativo e que você precisa mudar o seu estilo de vida para eliminar as causas da doença. As doenças são recados que precisamos levar a sério, principalmente as doenças que se repetem, dores de cabeça, alergias de pele, má digestão, todos esses distúrbios querem nos mostrar algo. Saber procurar e achar as causas deles é uma atitude muito sábia. Nossos inimigos, da mesma forma que os problemas e as doenças, são gritos de alerta para cuidarmos de alguma coisa que não está certa em nossas vidas. Quando ouvimos com atenção, nossos inimigos podem se transformar em maravilhosas alavancas de crescimento pessoal. Assim como as doenças e os inimigos, os problemas nos enviam avisos que precisamos aprender a decodificar. Se você tem um problema que está se repetindo em sua vida, é chegada a hora de fazer uma análise do seu significado para poder superá-lo. E tenha muito claro que no momento em que superar um problema que o acompanha por algum tempo, uma nova pessoa nasce dentro de você. Autor desconhecido.